Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles então responderam: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vós louvor, honra e glória eternamente. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem tem dominado a sua vida? Quem tem dominado a sua mente? Quem tem dominado a sua caminhada de fé? Ou melhor, a quem você tem servido? A quem você tem buscado? A qual Deus você tem buscado? Que tipo de Deus você tem buscado? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da minha vida? Será que verdadeiramente temos buscado o Deus verdadeiro? Ou será que nós estamos nesta encruzilhada como esses jovens aqui e tiveram que fazer uma opção na vida deles? Em determinado momento da primeira leitura de hoje, Daniel, tiveram que fazer uma opção. Ou eles adoravam os ídolos, ou eles adoravam o Deus único, o Deus Todo-Poderoso.
Por que começo perguntando para cada um de nós assim, irmãos? Porque nós também podemos comungar de nosso Senhor, nós podemos ler a palavra de Deus, nós podemos rezar, mas não deixar com que esta oração transforme a nossa vida. Não deixar com que esta oração vá mudando o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior. E assim nós rezamos, assim nós comungamos do Cristo vivo, seu corpo, sangue, alma e divindade. Assim nós participamos de missas e mais missas. Assim nós rezamos terços e mais terços. Assim nós lemos a Sagrada Escritura, mas nós ainda continuamos apegados a ídolos. Nós continuamos apegados a situações, a coisas, às pessoas. E não nos desapegamos dessas realidades. E por isso que muitas vezes ainda somos escravos de muitas situações. Não nos tornamos livres. A quem você tem servido? A quem eu tenho servido? Verdadeiramente temos servido a Deus? Temos deixado com que Deus toque a nossa vida, mude a nossa história a cada dia? Temos rezado com a nossa boca, mas também com o nosso coração? Porque o demônio sabe quando nós levamos a sério a nossa vida em Deus. Ele conhece. Ele sabe quando nós rezamos o Pai Nosso e nós colocamos vida naquilo que nós estamos rezando, ou quando nós rezamos só da boca para fora. Uma coisa é eu rezar com o coração, colocando vida, tendo a certeza de que eu não estou só, que eu tenho um Deus em quem eu posso confiar. Outra coisa é eu rezar só porque eu tenho que rezar. Uma coisa é eu vir participar da Santa Missa, porque eu sei que na Santa Missa é a melhor e maior oportunidade de eu me encontrar com um Deus palavra, um Deus Eucaristia, e adorar este Deus uno e trino, todo-poderoso. Outra coisa é eu vir à Santa Missa só porque eu preciso vir à Santa Missa, porque senão depois, principalmente no domingo, eu vou ter que ir lá procurar o padre para confessar. Só que a missa não muda a minha vida. A missa não transforma o meu coração, porque eu ainda estou cheio de ídolos na minha mente, no meu coração, em todo o meu ser. A quem eu tenho servido? Quais deuses ainda precisam ser eliminados da minha vida para que o Deus uno e trino, o Deus todo-poderoso, seja o centro da minha vida, seja o Senhor da minha vida, verdadeiramente Jesus seja o Senhor da minha vida? Será que Jesus é o Senhor da minha vida? Será que Jesus é o Senhor da sua vida? Será que Jesus é o Senhor dos seus pensamentos? Mas em todos os momentos. Será que Jesus é o Senhor dos nossos afazeres? Quando nós estamos dentro da igreja, quando nós estamos fora da igreja, quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos em tantos jogando bola, em tantos lugares. Ele é o Senhor da nossa vida. Continua sendo o Senhor, continua sendo o meu amigo, continua sendo aquele que eu posso defender, sem ter vergonha de defender, porque uma vez que eu tenho um amigo, que eu tenho alguém que eu posso confiar e com quem eu posso contar, eu não posso ter vergonha. Você tem vergonha de Deus? Às vezes quando a pessoa ainda pergunta, e estando falando para vocês aqui, lógico que eu estou falando com o pessoal de casa, lógico que eu estou falando com o pessoal que está acompanhando, talvez no seu trabalho, numa hora dessa, em outros países, tantas realidades. Estou falando pelos meios de comunicação, chegando no mundo todo. Mas se nós ainda temos vergonha de falar de Deus, temos vergonha de testemunhar quem nós somos. Quando alguém pergunta para você, você vai à igreja? Você vai à missa? E você responde meio com aquela cabeça baixa, assim, somente quando são os homens, né? Ah, eu vou de vez em quando, abaixo a minha cabeça, meio com vergonha. Por que tem vergonha de dizer que é de Deus? Por que tem vergonha de testemunhar que você ama aquele que te criou, o teu amado, o teu Criador, o Deus unitrino? Por que tem vergonha de dizer que você vai à igreja para se encontrar com aquele que sonhou contigo, que pensou em você? Efésios capítulo 1, versículo 4,
que derramou sobre você as bênçãos, as graças pelo sacramento do batismo, que nos marcou no sacramento do crisma e nos dá a oportunidade de recebê-lo a cada santa missa. Por que será que ainda temos vergonha de testemunhar que somos de Deus? Porque ainda há muitos ídolos dentro de nós. Quando nós nos deparamos com essa leitura, irmãos, parece que nós paramos só nesse início do rei, e aqui o contexto narrativo babilônico, a estátua representa um deus, talvez Marduk, no contexto do autor, ou no contexto do autor, alude a Antíoco Epífanes, o rei divinizado. Existe um contexto. O imperador não exigia de seus súditos que renegue, ele não exige de seus súditos que renegue seus próprios deuses, mas que reconheçam o Deus do império. Todos se submetem à ordem do rei, com as autoridades à frente. Resistem 3 judeus. A fé dos judeus os livra de fazer-se escravos. A confiança no seu Deus lhes dá coragem diante da intimidação. Estão convencidos de que o seu Deus pode livrá-los. Quando nós olhamos para esta leitura, neste contexto, nós nos deparamos com essa realidade de 3 jovens, um rei construiu uma estátua, esses 3 jovens, e fez com que todos ali, obrigou a todos para adorar essa estátua, e esses 3 jovens falaram: não, nós temos a quem adorar. Eles deram a resposta. Quando nos deparamos com esta passagem do livro de Daniel, belíssima por sinal, nós corremos o risco de parar na leitura, e lógico, rezamos com a leitura, mas nós não refletimos para a nossa vida. Quem são esses ídolos dos tempos atuais? E aqui, essa idolatria, irmãos, não tem nada a ver com aquilo que nos criticam com relação à adoração e veneração. E explico rapidamente para vocês. Adorar e venerar são 2 formas de culto presentes na igreja, na vida da igreja, embora elas sejam diferentes. Adoração é o culto que prestamos exclusivamente a Deus. Isso nunca deixou de ser. A adoração é o culto que prestamos exclusivamente a Deus. A igreja nunca deixou de adorar somente a Deus, ela sempre adorou somente a Deus. Uno, trino, 3 vezes santo. Nós, em cada Santa Missa, logo mais, eu vou levantar ali a Eucaristia, junto com o cálice, junto com o padre que concelebra, e vamos falar assim: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Desde quando Nosso Senhor instituiu a Eucaristia, desde os inícios, lá na Quinta-feira Santa, logo mais estará celebrando, a igreja nunca deixou de celebrar e invocar o Deus unitrino e adorar este Deus Todo-Poderoso. Se falam que a igreja é idólatra e tal, não estudam os documentos da igreja e até mesmo nem a palavra de Deus, interpretam do jeito que querem interpretar. E não conhece a igreja, a história e nem mesmo a palavra. Que se formos olhar para a igreja sempre, a adoração é o culto que prestamos exclusivamente a Deus. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe. Amor infinito e misericordioso. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Lucas 4:8 de Jesus. Citando Deuteronômio 6:13. Catecismo da Igreja Católica, número 2096. A adoração é chamada de culto de latria, que significa adorar. Adorar a Deus é reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada da criatura. É catecismo da Igreja Católica isso aqui. Adorar a Deus é reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada da criatura. Eu me coloco diante de Deus como nada, diante do Todo-Poderoso que é nosso Deus. Eu sou nada diante do tudo. Venerar é o culto que prestamos aos santos e às imagens e relíquias que o representam. Venerar significa honrar. É diferente. É chamado de culto de dulia.
também recebe o culto de idolia a palavra de Deus, ou melhor, os sinais da palavra de Deus, especialmente a Sagrada Escritura, o evangeliário ou lecionário. Existe também o culto da hiperdulia, que é prestado a Nossa Senhora. É uma veneração desses sinais sagrados que nos levam para Deus. O que não leva para Deus é a idolatria. Mas a adoração é somente a Deus. Só quis pegar isso aqui rapidinho, porque nós não temos tempo de ficar aqui explicando, para explicar e esclarecer, porque parece que fica sempre a dúvida na nossa cabeça. Só que interessante que talvez as pessoas criticam essa realidade da adoração e da veneração, porque às vezes não entendem. Mas quantas vezes nós vemos também, diante do que o mundo oferece hoje, o que é mais fácil? Adorar a Deus unitrino, 3 vezes santo, ou adorar os ídolos? E ídolos aqui, irmãos, o que nós podemos entender hoje? Podemos entender ídolos como dinheiro, como pessoas, como corpo, como ciência, como tantas realidades. Não se pode... Fala-se muito, às vezes, mal da questão da veneração por imagem, mas às vezes estão atraindo as pessoas para si, ou estão valorizando mais aquilo que Deus pode dar, que é a questão do valor do dinheiro. Mas dinheiro também é uma idolatria. Podemos talvez tirar o Deus do centro através também da idolatria para com o corpo, a valorização excessiva com o corpo e tantas outras realidades. Mas, voltando para a leitura, esses jovens resistiram às tentações. Porque se nós pegarmos aqui no início da leitura, eles foram tentados até mesmo. O rei tentou eles com música, com flauta, com cítara. E agora, quando ouvides tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumento, estáis pronto a prostrar-se e adorar a estátua que mandei fazer. Ele tentou enrolar esses jovens, ele tentou comprar esses jovens com a música, com as flautas, com tudo ali que ele podia oferecer. Sidraque, Misaque e Abidênago responderam ao rei: não há necessidade de respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Mesmo que este Deus em quem nós colocamos a confiança, e nós temos a certeza que Ele está conosco, nós confiamos nele, mesmo que Ele não nos liberte, diz aqui. Mas se Ele não quiser nos libertar, fica sabendo que nós não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátuas que mandaste fazer. Meu irmão e minha irmã, às vezes nós colocamos a confiança em Deus, e nós colocamos a confiança em Deus por aquilo que Ele pode nos dar. E quando Deus não nos dá aquilo que nós necessitamos na hora que nós queremos, às vezes nós deixamos Deus de lado. Às vezes nós não respondemos a Deus, e nós não resistimos, e às vezes nos entregamos aos ídolos, nos entregamos a tantas realidades. E aí eu faço uma pergunta para você: você tem resistido às tentações como esses jovens? Você tem resistido às tentações do mundo de hoje, como esses jovens? Seja você jovem, adolescente, seja você adulto, seja você ancião. Você tem resistido às tentações do mundo de hoje? Porque o mundo oferece, como diz uma música antiga, o mundo oferece caminhos demais. Mas você tem resistido, nós temos resistido como esses jovens às tentações, os ídolos, a idolatria. Eles não voltaram atrás, não tiveram medo do fogo da provação, porque aí respondeu aqui, o rei mandou acender a fornalha com 7 vezes mais fogo, como de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem os 3 jovens e lançarem na fornalha ardente.
Eles foram lançados, amarrados naquela fornalha. O fogo estava alto, eles estavam passando pela prova. Você tem passado pela prova, mas tem dado resposta diferente na prova? Como você tem passado pelo fogo da prova? Foram lançados, amarrados, o fogo foi aceso, as chamas começaram a crescer. E qual foi a resposta desses jovens? Qual foi a resposta deles? A resposta dele foi oração e louvor. Louvor e oração. Oração e louvor. Louvor e oração. Você tem dado uma resposta diferente diante da prova que tem passado? Estou passando pela prova, estou passando pela tribulação. Deus não está, parece que talvez não está nem me ouvindo, não está respondendo a minha oração, mas eu continuo acreditando. Estou orando, pedindo a graça, pedindo a cura, mas Deus não é somente o Deus da cura, Ele é aquele que me restaura por completo. Ele é aquele que já me garantiu para a minha salvação na cruz, e eu o adoro, eu o busco, porque eu o amo. A cura é o agrado de Deus, ela pode chegar sim, mas se ela não chegar, o importante é que eu seja salvo, o importante é que eu já fui salvo na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso basta. Tem passado pela prova, dando glórias a Deus. Será que nós temos passado pela prova, irmãos? Como esses jovens, os 3 jovens andavam de cá para lá, no meio das chamas, cantando, entoando os hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Domingo teve as manifestações, não sei se algum de vocês foi. Eu tive até vontade de ir, mas não pude. Também subi isso pega, né? Se eu vou aí não dá muito certo, não. Eu estava em missão, estava lá em Vitória da Conquista. Teve as manifestações domingo, muitas pessoas na rua. Mas eu estava refletindo quando estava assistindo. Imagine se essas pessoas parassem por 1 minuto, se colocassem de joelhos, todos, se colocassem de joelhos e fizessem uma oração pelo nosso Brasil. O que esse Brasil, as mudanças que não iam acontecer nesse nosso país. 1 minuto de oração de todo este povo mudaria as realidades que nós estamos vivendo no nosso país. Mudaria os rumos do nosso país. Com certeza. Mas nós somos de fazer muita coisa, mas somos de rezar pouco. Você tem rezado para o nosso país? Você tem rezado pela nossa nação? Não rezado contra um partido, o outro, não. Rezado contra o sistema corrupto, de corrupção que se instalou na nossa pátria, no nosso país. Parece que não tem fim. Você tem rezado, tem dado uma resposta diferente, porque este é o chamado de Deus para nós. Homens, mulheres de Deus, não pode ficar parados, não. O homem de Deus dá resposta diferente, como esses jovens, e diante deles que louvavam, glorificavam a Deus, no meio das chamas, mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. Se você louvar a Deus, meu querido, minha querida, pode ter certeza que no louvor você vai ser um vencedor. Você tem mais louvado a Deus ou você tem mais murmurado? Quando você louva, você está engrandecendo a Deus. Quando você murmura, você está engrandecendo o diabo. A reclamação, a murmuração é o louvor do diabo. Eu ia falar encardido, mas esses dias uma professora minha de teologia, eu estudei numa faculdade que não foi aqui na Canção Nova, na faculdade de Uniana em Taubaté, e uma professora assistiu a homilia e eu chamei o diabo de encardido e ela me chamou a atenção. Como que um aluno meu chama o diabo de encardido? Mas é encardido sim, é sujo, safado, né? Esse encardido, né? Esse diabo, né? Só gosta de atrapalhar a vida da gente, né? Mas quando você murmura, você está louvando o diabo. Como você tem vivido a sua vida? Tem louvado mais a Deus? Tem agradecido mais a Deus? Quanto mais reclamamos, mais atraímos a maldição para a nossa vida. Quanto mais nós louvamos, mais atraímos a bênção para a nossa casa.
Estou passando pela prova, estou passando pela dificuldade, mas estou louvando a Deus porque essa dificuldade vai passar, essa dificuldade não vai me amarrar. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem glorifica a Deus de duas maneiras. Primeiro, confessando as ações gloriosas do Senhor. Aquilo que nós fizemos no início da missa hoje. A engrandecer a Deus, acordar já de manhã, irmãos, agradecendo o Senhor. Segundo, confessando as próprias culpas. Por quê? Quando o homem confessa a sua culpa, reconhece que o Senhor tinha razão e por isso glorifica o seu Deus. Quando o homem confessa a sua culpa, reconhece que o Senhor tinha razão e por isso também ele está glorificando o seu Deus. Então ele glorifica a Deus de duas maneiras: confessando as ações gloriosas do Senhor e confessando as próprias culpas. Mesmo que esteja passando pela prova, persista, persevere, não desanime. Mesmo que esteja passando pela prova, persista, persevere em Deus, persevere em Deus, persevere na palavra. O evangelho de hoje: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer permanecer na verdade, quer permanecer na reta intenção? Busque a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medite a palavra de Deus. Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas o Filho permanece para sempre. Se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Porque a minha palavra, bem sei que sois descendente de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Meu irmão e minha irmã, o chamado do Senhor para nós hoje é louvor. No louvor nós vamos saindo do centro, vamos colocando Deus no centro. Busca perseverar, persistir, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às dificuldades. Precisamos retomar nossa caminhada de homens guerreiros, mulheres guerreiras, pessoas que dobram o joelho diante do Senhor. Precisamos nos fortalecer em Deus cada dia mais, nos fortalecer na palavra, na verdade que é Jesus. Na adoração ao Santíssimo Sacramento, são meios para sairmos do pecado, nos tornarmos pessoas mais livres, nos tornarmos pessoas mais de Deus. E assim, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza que verdadeiramente nós vamos deixando Deus tomar conta de nós, como esses jovens. Esta é a fé dos 3 jovens e de todos os mártires. Esta deve ser a nossa fé. Esta é a fé dos 3 jovens e de todos os mártires. Não se deixaram vencer pelos ídolos, não se deixaram vencer pelas tentações, não se deixaram vencer pelas propostas fáceis. Proposta fácil vai te levar para o inferno. Facilidade te leva para baixo. Ser de Deus, meu irmão e minha irmã, é difícil, custa. Precisa de disciplina, precisa de busca, precisa de dobrar o joelho, de confessar os seus pecados, de se dobrar na presença de Deus, reconhecer o seu nada diante do tudo que é Deus. Mas esta deve ser a nossa fé. Repita comigo: esta deve ser a nossa fé. Esta deve ser a minha fé. O tempo urge por homens, mulheres de fibra, de fidelidade. Dai-me a graça, Senhor, da fidelidade. Eu quero e preciso ser fiel. Faz-me fiel agora, neste momento. Faz-me fiel, Senhor. Eu preciso ser fiel.
E nós vamos ficando de pé. E diante da leitura de hoje, desses três jovens que venceram as tentações, as propostas fáceis, venceram as tribulações e venceram o fogo da provação. E assim levaram até mesmo o próprio rei, a depois a bendizer, porque exclamou Nabucodonosor, final da leitura de hoje: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego, que enviou seu anjo e libertou seus servos, que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas e servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Meu irmão e minha irmã, que a partir de hoje você se volte para o Deus Todo-Poderoso, se ainda não se voltou. Entregue sua vida a Ele. Não se entregue à idolatria, às pessoas, às coisas. Ele é o Deus, nosso único Deus, aquele a quem nós devemos buscar e adorar todos os dias. Mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham as tribulações, mesmo que venham as dificuldades, eu não vou deixar o Senhor por nada neste mundo, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu tudo, Ele é o Senhor da minha vida. Cantemos. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, cante com toda a força. Te louvo em verdade. Mais uma vez o início, mesmo na tempestade. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Diga pro Senhor que Ele é o seu Deus, pois somente eu tenho a Ti. Levante seus braços. Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Declare ao Senhor, pois somente eu tenho a Ti. Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Suavemente cantemos. Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Declare, erga seu braço, pois somente tenho a Ti. Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha herança. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a Ti. Tu és a minha
Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nesta noite nos dar a graça, Senhor, essa certeza de que nós não estamos só. Nós temos a Ti como o único Senhor da nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Glorificado sejas Tu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por estar restaurando, Senhor, corações que sentiu só, solitário, Senhor. Obrigado por nesta noite, Senhor, estar curando feridas, machucaduras, Senhor, de pessoas deprimidas. Sim, com a Sua presença, o Senhor está revitalizando muitas pessoas, colocando de pé novamente. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.